Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Este vídeo agora é o vídeo de número 170, você pode buscá-lo na nossa playlist desde o começo, se quiser, né? E estamos aqui no capítulo Perfeição Moral, vamos entrar no subtítulo do egoísmo, tá? E vamos continuar na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? E ele disse aqui: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde a vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vejam, se nós observarmos mesmo o pensamento egoístico, ele vai sempre ver a sua situação primeiro, e mesmo de uma necessidade de você, como ele fala aqui, de justiça, você vai se colocar à frente porque você quer ver a sua necessidade. Então você vai até distorcer a justiça por isso. E olha que curioso, porque ele perguntou aqui, dentre os vícios. Ele podia ter dito, né, dentre os vícios é o cigarro, dentre os vícios é a droga, é isso, é a bebida. Mas ele está falando aqui é o egoísmo. O egoísmo é um vício. Você deseja manter tudo para si, você se vicia nessa situação de trazer tudo para si. E isso também se transporta, e é claro, para o nosso fisiológico, né? Porque de todos os vícios tem essa questão fisiológica do corpo entender que aquela substância ela pode trazer prazer, letargia, liberar hormônios, coisas do tipo, né? Te entorpecer. E aí o que acontece? O corpo ele quer para si, ele quer prazer, ele quer sentir aquela sensação de novo. E isso é uma tradução de egoísmo, né? Vamos para a questão 914. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? E ele responde, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então ele explica, né, que para remover o egoísmo da sociedade, nós precisamos educar. Questão 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? E ele responde, é certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tendes sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, porque não haveria 10? Se há 10, porque não haveria 1000? E assim sucessivamente? Então ele está explicando, né, que nós precisamos se desenvolver mais através das encarnações para depurarmos e deixarmos o egoísmo de lado. E ele explica que a Terra não é toda egoísta em seus habitantes, mas que existem muitas pessoas praticando o bem, praticando a caridade. E aí é claro que este que pratica a caridade verdadeira, ele não fica acenando uma bandeira para dizer, olha, eu não sou egoísta, eu sou caridoso, e aí ele não é visto.
E aí as ações de egoísmo são mais visíveis, porque muitas vezes até viram crimes. E aí nós vemos passar na nossa televisão, né? E aí a gente acha que o mundo é muito ruim, que o mundo é um lugar muito mau. Questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo, como a causa poderia destruir o efeito? Ele responde: quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então viram o que ele falou aqui? Que é uma questão de uma prática contínua, de ir se despojando, né? A cada vez que nós reencarnamos, a cada ato, a cada coisa que nós fazemos, de modo a extirpar o egoísmo. Tá? Questão 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Kardec é persistente em tentar chegar no cerne, né, da questão. E ele responde, e é uma resposta bem longa até, né? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E essa influência ocorre para o sustentar suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos fazendo vê-lo como ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Olha como ele está explicando muito bem, gente. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se culpar de si mesmo do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros, que, frequentemente, não são agradecidos. É sobretudo aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Aqueles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Então veja que ele explicou muito bem aqui, como até eu rabisquei aqui a parte que ele falou, que ele diz aqui, ó, com o espiritismo bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. E o que quer dizer? Isso é muito profundo, gente. Aí remeteria a um outro vídeo mais longo ainda. Por que ele falou isso? O sentimento da personalidade desaparece. Porque a nossa personalidade, ela quer
buscar para si as coisas. Ela quer ser identificada, ela quer ser lisonjeada, ela quer ser reconhecida, ela quer angariar as coisas para si. Então esse sentimento de unidade como personalidade, pessoa única, sozinha, uma entidade, fecha ela em relação ao outro. Você começa a esquecer que você também é coletivo, você está com outras pessoas e se vê muito fechado em sua personalidade. Mas isso é só para dar um resuminho aqui, né, para a gente compreender um pouco o que é isso. Então agora eu vou ler aqui uma consideração de Kardec sobre isso, que também é um pouco longa, tá? Aí o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo só nesse. E ele diz o seguinte: empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram seus bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época, e todavia o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte. Que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará, senão, de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente e pouco a pouco. O veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará, de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres que se conhece, a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho rico, assim como o do pobre, desde o instante do seu nascimento, observa todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância, daqueles que o dirigem quando frequentemente os meios se empregam para moralizá-lo, falham. Não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos, que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência. E se verá que se há naturezas refratárias, há mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Olha que importante o que ele está dizendo. Não é só evoluir a ciência, é buscar também o conhecimento interno da pessoa. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua própria felicidade e mesmo com sua própria segurança. Quanto mais ele tenha sofrido, mais sentirá necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse.
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Gente, Kardec aqui nesse pedacinho deu uma aula sobre egoísmo, sobre como nós desenvolvermos, como nós extirparmos, né, para nós melhorarmos como pessoa. E não adianta uma grande evolução da ciência, daquela ciência cartesiana, daquela ciência newtoniana, porque isso não nos ajuda na questão interna do homem, do ser humano, do homem integral, do ser humano integral. Então nós precisamos desenvolver esse lado. E precisamos de muita ajuda e muito autoconhecimento. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo de estudo do Livro dos Espíritos, que ficou bem comprido, né? E até o próximo agora num outro título, que será o Caracteres do Homem de Bem, na questão 918. Até lá!